Ó, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. Cada podcast que a gente faz tem um grande recado, e o de hoje é que amanhã vai ter essa Masterclass no seu canal, né, Perini? E o Felipe vai participar. E o tema é a oportunidade da década. Cara, é uma coisa muito forte isso, a oportunidade da década. Por que vocês decidiram dar esse título para essa Masterclass? É de fato uma oportunidade? Ou é, uma forma de atrair as pessoas? Assim, por que vocês deram esse título de fato? Cara, na verdade, se a gente olhar para a história recente do Bitcoin, e o Bitcoin é muito recente, ele tem 13 anos, a gente vê que ele tem uma natureza cíclica e que ele é muito volátil tanto para cima quanto para baixo. Então, eu tenho certeza que a gente vai falar daqui a pouco sobre mortes do Bitcoin e essa história conturbada, mas o fato é que existem indicadores, métricas e dados objetivos que dá para a gente olhar e ter uma ideia de se, em relação a uma tendência histórica, o Bitcoin está muito caro ou muito barato. Tá. E um conjunto importante desses indica que agora a gente está num momento em que o Bitcoin está barato, relativo a essa trajetória histórica dele. Isso tem a ver com a vida e os pulsos cíclicos do Bitcoin. E claro que tem a ver com uma conjuntura macroeconômica também, mas é isso que a gente pretende desempacotar nessa live de amanhã às 8. Então, realmente acredito que é uma oportunidade ímpar. Mas tem outro ponto também nisso, Thiago, porque com certeza quando fala o Bitcoin tá barato a 20 mil dólares. Então, é a oportunidade da década. Alguém vai falar, ué, mas lá atrás custava 3 mil dólares, custava 1.000 dólares. Em 2010, o cara trocou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Lá que era a oportunidade. E, lógico que era, mas tinha muito mais incerteza também. É igual falar, nossa, a oportunidade de comprar imóvel em São Paulo é quando não tinha nem cidade aqui. Não, tinha muita incerteza. A oportunidade de comprar algo barato quando já tem um cenário muito melhor para aquilo. Então, por mais que não esteja tão barato quanto lá no passado, está muito barato em comparação com o que ele é agora. Hoje há muito menos incerteza em torno do Bitcoin para um preço muito baixo e vários indicadores mostrando isso também. Eu acho que se a gente fosse sair um pouco do mercado de criptos, aí depois a gente volta, acho que isso aqui tem muito a ver com o ecossistema de finanças. Porque, por exemplo, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu lembro que os maiores canais de finanças tinham 20, 30, 40 mil seguidores. Então, era muito mais incerto o futuro para um influenciador de finanças, um produtor de conteúdo, um investidor público, né? Mas, se você fosse olhar para trás, aquela foi a melhor oportunidade para a gente começar. Só que a certeza ou a probabilidade de sucesso também era muito mais baixa ou muito mais incerta de fato, né? Hoje existe um mercado muito mais bem estruturado, então provavelmente é muito mais provável que você colha algum resultado produzindo conteúdo de finanças, mas você também tem muito mais competição, né? Então, assim, muito interessante o que você levantou. Agora, o que vocês estão dizendo é uma oportunidade hoje, é uma das melhores oportunidades da década, comprar criptomoedas de uma forma geral. Vou tentar entender quais vocês acham que são as maiores oportunidades daqui a pouco. E vocês dizem que tem vários indicadores e formas de analisar uma cripto para entender se ela está barata ou cara. E hoje entendo que existe um conjunto de indicadores mostrando que de fato é uma das melhores oportunidades para a gente fazer isso, tá? Vocês poderiam dar uma pincelada sobre, poxa, sei lá, uns 2 grandes argumentos do porquê faz sentido de fato comprar criptomoeda hoje, antes de a gente entrar até em alguns outros recados aqui? Acho que começando de fora para dentro, né, de motivos mais macro para depois entrar no micro. A gente tem uma crise de confiança nas instituições que acho que a essa altura do campeonato todo mundo já sentiu, não importa a classe social ou a região do Brasil em que vive. E isso é crise de confiança em instituições que vão desde as puramente governamentais, instituições sanitárias ou de pesquisa, de ciência em alguns casos. Não que eu esteja de um ou de outro lado, mas eu entendo que essa crise de confiança só tende a se agravar e cada vez seja mais difícil de estabelecer consenso entre grandes grupos, desde sua família até a população de um país. E nesse contexto, e você coloca aí em cima a inflação, aumento das bases monetárias mundo afora e tudo mais, eu acho que a gente tem um vetor macro que faz com que seja interessante você pelo menos aprender o que significa o Bitcoin ser apolítico, descentralizado, incontrolável por uma figura específica. Então é interessante por esse sentido. Acho que o mundo, olhando para décadas, caminha nessa direção. E do ponto de vista micro, olhando para o Bitcoin, que é o grande rei dessa categoria de ativos, né, que rege a performance de todas as outras moedas, tem alguns indicadores que medem o quanto que a população de detentores de Bitcoin está no lucro ou no prejuízo não realizado, o que basicamente se traduz em euforia ou pânico nos mercados.
E agora um desses principais entrou numa zona que é clássica, típica de sobrevenda, de pânico, com os portadores de Bitcoin carregando, na média, prejuízos não realizados. Não significa que ele não vai cair mais, tem muita gente que acha que vai cair mais, mas a gente está numa zona em que historicamente foi uma oportunidade legal de se fazer aportes e montar uma posição.